Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor, e por aqui a gente tem vídeo novo toda semana pra deixar a sua casa ainda mais incrível. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar várias opções de cubas para a sua cozinha e te ajudar a escolher a melhor aí pra sua casa. Vamos lá? Vou começar aqui falando da mais tradicional, que é a cuba de embutir. A cuba de embutir, ela vai colada embaixo da pedra e ela fica sem nenhuma bordinha ao redor. E é possível você fazer uma área molhada ao redor dela. Essa área molhada, geralmente, a gente indica fazer do lado direito, porque a maioria das pessoas são destras, né? Então ali você vai deixar um escorredor de louça, por exemplo, e fica mais prático para pegar ali com a mão direita. Mas aí é questão também de projeto, de ver se adequa no seu projeto, é só uma orientação aqui que eu já deixo pra vocês. E esse tipo de cuba, ela pode ser assim, ó, das mais variadas possíveis. Ela pode ser retangular, que é a mais comum, pode ser quadradinha, pode ser redonda também, que é aquela redondinha menorzinha, que geralmente é usada em churrasqueira ou lugares que não tenha tanto espaço. Pode ser dupla, tem várias possibilidades dela no mercado. A quadrada, por exemplo, é um modelinho que tá super em alta, que é uma tendência, assim, que veio aí há um tempinho. A gente já tá vendo esse estilo de cuba quadradona, assim, ela é mais imponente e fica super bonita pra usar no seu projeto. E além da cuba de embutir, a gente também tem a cuba de sobrepor. A cuba de sobrepor é aquela que ela vai deixar uma bordinha em cima da pedra ou do lugar ali onde você vai instalar ela. Esse tipo de cuba, normalmente, ela não vai ter a parte da área molhada ali e ela tem um pouquinho a mais de proteção do que a cuba de embutir, porque ela não vai molhar com tanta facilidade ali, mas também é um pouco mais difícil para você escorrer a água, né, se ela cair por fora dessa cuba. Então é legal você dar uma verificada no uso que você vai ter, se ela é interessante. Eu gosto desse modelinho de cuba para colocar, por exemplo, em tampos de madeira, porque eu acho que ela fica bem bonita esteticamente e aí não corre o risco de molhar ali nas laterais. Ela tem que ser bem fixada, botar bastante silicone ali quem for instalar a tua cuba, para ela vedar bem e não molhar, entrar a água por baixo dessa cuba. E esse modelinho também tem vários formatos, ela pode ser quadrada, redonda, pode ser até uma peça maior, que tenha um espaço para acessórios, dá para fazer várias opções desse modelinho de cuba. Normalmente esses modelinhos de cuba de embutir ou de sobrepor, eles vêm em 4 tipos de acabamento. A gente vai ter o acabamento polido, que ele é bem polido, ele vai ter um brilho próprio no inox, mas se você não tomar cuidado no teu dia a dia, ele pode perder esse brilho e aí acaba ficando não tão legal. Ele vai ter também um acabamento em alto brilho, também é um pouco mais delicado porque ele é bem reflexivo, assim, ele fica quase como se fosse um espelho, sabe? E esse tipo de cuba também exige um pouco mais de cuidado de manutenção. E ele pode ter o acabamento também acetinado, que ele é um pouquinho mais fosco, levemente mais fosco, e eu acho que é o melhor custo-benefício, assim, porque ele tem... ele não demanda tanto da gente, do cuidado que a gente tenha com essa cuba. E ele pode ter um acabamento escovado. O escovado, ele fica com uma textura mais rugosa, assim, ele passa por mais tempo de lixamento, de polimento, para ele ter essa característica de ser escovado. Um outro modelinho também que tá bem alto é a cuba preta, e aí ela pode ter também acabamento fosco, brilho, e a cuba preta eu até falei dela lá no vídeo que eu fiz sobre as tendências que eu vi na Casa Cor, e ela tava bem alta, assim. Eu vi bastante gente, eu vi muitos ambientes usando a cuba preta e eu acho que é uma tendência aí que veio pra ficar e eu particularmente acho lindo. Mas aí lembra, né, se você usar uma cuba preta, procura usar o restante dos metais preto também pra não contrastar, pra não ficar brigando ali com a tua cuba. Um outro modelinho de cuba que a gente tá vendo também, que é uma tendência, é a Farm Sing. Eu até já falei dela lá no meu Instagram, que é a famosa cuba de fazenda, né, essa é a tradução literal. Que ela lembra aquelas cubas antigas, tipo uns coxos assim de fazenda, que eram mais fundas, mais profundas. E ela pode ser de louça ou ela pode ser de inox também. Já vi algumas empresas fazendo esse modelinho em inox. Um tempo atrás estava um pouco difícil de encontrar no Brasil, a gente não encontrava pronta, tinha que mandar fazer sua medida, mas agora, como ela já está popularizando mais, está mais fácil de encontrar, a gente já consegue encontrar com facilidade. Felizmente o preço não é muito amigo, ela tem um custo um pouco mais elevado, até por conta do material e da quantidade de material que vai, né? E se você quiser usar, você tem que prever ela antes de fazer a sua marcenaria. Por quê, gente? Porque
ela fica pra baixo da tua marcenaria. Então a tua marcenaria ali onde vai a parte da pia, ela vai ficar mais baixa, né? Então vai ter que ser um armário mais baixo e é bom você ter essa, se você quiser usar, você prever antes, senão não vai dar certo. E esse tipo de cuba ele combina muito com o estilo provençal, por exemplo, o estilo de cozinhas provençais. Nada impede você usar uma cozinha mais moderna, mas no provençal fica lindo. E eu inclusive tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre cozinhas provençais, que tá bem completinho, eu vou deixar linkadinho pra você se você ainda não assistiu. E um outro modelinho de cuba que a gente pode usar na cozinha é a nossa cuba esculpida. É ela que começou aí sendo usada em banheiros, lavabos, vem ganhando espaço também dentro da cozinha. É claro que a gente tem que ter muitos cuidados ao usar uma cuba esculpida. Ela pode ser feita de mármore, de granito, de porcelanato, quanto uma cuba de banheiro ou de lavabo, por exemplo, né, para não atrapalhar ali no teu espaço. E você tem que ter um certo cuidado, então de preferência fazer uma cuba esculpida que você consiga remover ali para fazer a limpeza, para facilitar. E ela tem que ser assim usada com um certo cuidado, porque eu já vi relatos de pessoas que, por ser um material não tão delicado, né, ela acaba quebrando louça, trincando, e aí não é legal. E aí os materiais que você pode usar são os mesmos que a gente usa no banheiro, né? Granitos, mármores, mas o mármore com um bom acabamento, uma boa vedação para não manchar, né? Mas esse é um assunto para outro vídeo. Pode usar de silestone, de cória também, que é super fácil de moldar. Ele é um produto que molda mais fácil, então dá pra usar uma cuba esculpida tranquilo. E agora que eu já te contei sobre os modelinhos que a gente pode usar de cuba, vamos falar um pouquinho sobre acessórios. Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo aqui no futuro e deixar um joinha nesse vídeo se tá gostando até aqui. Se não estiver gostando, deixa o joinha também. Bom, algumas cubas já vêm com acessório incluso, ou você pode comprá-las separadamente. Acessórios do tipo cestinho pra lavar verduras, tábuas para fazer corte, dosador de detergente. Alguns modelinhos você já encontra assim, ou até mesmo a calha úmida, né, que é uma peça diferente ali que você consegue acolopar na sua cuba. Então algumas cubas você já encontra com esses acessórios, ou você pode comprar separadamente depois, dependendo do modelinho da tua cuba. Sobre a calha úmida também tem um vídeo no canal que eu falo só sobre ela, tá bem interessante, eu vou deixar linkadinho pra quem não assistiu. Ó, tem bastante vídeo pra quem não assistiu ainda, né? Então quem quiser assistir, eu vou deixar linkadinho aqui embaixo. E algumas dicas gerais que eu posso te dar. O segredo da cuba não é ela ser grande, gente. O segredo da cuba é ela ser funda. Porque o que acontece? Você tem uma cuba grande, colocou 2, 3 peças ali, já encheu, entendeu? Agora se ela é funda, você pode encher de louça que ela não vai aparecer. Se você tiver possibilidade, eu pedi por uma cuba funda. Mas lembrando que a cuba funda vai te fazer perder um pouco de espaço interno do teu armário, né? Então tem que ter esse cuidado aí também. Outra dica é fixar bem a cuba, independente do modelinho que você vai usar, mas principalmente se for a cuba de embutir, porque a cuba de embutir ela vai fixada por baixo, então ela precisa ser bem vedada, bem fixada, para que você não tenha problema de cair ali com peso ou com o peso da água. Então tem que contratar uma pessoa bem especializada para fazer esse tipo de serviço e fixar bem. Um outro cuidado também que você tem que ter é prever a torneira que você vai usar. Como eu falei, algumas cubas elas têm ali o próprio espaço para fixar a torneira, né? Alguns modelinhos de cuba. Mas se você não tiver, você tem que prever bem, até para ter espaço entre a cuba e a parede, por exemplo, né? Se a tua pia vai encostada na parede, é muito interessante você já prever a torneira que você vai usar. E dependendo da onde é o teu ponto de água também, isso vai determinar aonde vai ficar a tua cuba. Então, por exemplo, se é uma água na parede, a gente vai ter que deixar a cuba centralizada com um ponto de água. E aí não é qualquer torneira que você vai poder usar, você tem que usar uma torneira, uma bica que saia da parede. Eu tenho um vídeo também que eu falo sobre torneiras, tá bem interessante, eu vou deixar linkadinho pra vocês. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de dar o joinha nele e me seguir nas outras redes sociais que eu deixo linkadinhas aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vou ficando por aqui e até a próxima!